muito feliz, muito alegre de estar na casa do nosso Criador, com pessoas que têm essa mesma dedicação, essa mesma busca, essa mesma fé, essa mesma confiança que eu tenho, que a minha esposa tem. E nós somos abençoados, irmãos, porque nós estamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Foi falado, meu irmão, que a amizade não deve ser o que a gente quer, mas o que a gente necessita. E hoje eu estava muito conversando com o Espírito Santo, me deu uma mensagem, me deu uma mensagem, uma palavra que renove, que restaura, que dê alegria, que dê esperança, que renove, que traga alívio. E Deus, eu creio que é uma palavra muito maravilhosa para as nossas vidas, para a nossa mente, para o nosso coração. O que nós viemos buscar aqui, na verdade? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, glorioso Pai, nós estamos neste momento com o coração aberto, buscando aprender de Ti, sermos renovados para destruir medos, angústias, desespero, falta de esperança, falta de fé, que Tu vai destruindo tudo isto através desta mensagem na vida dos Teus filhos, Pai. Os pais temos um fardo leve, uma vida tranquila, uma vida de paz, mesmo na simplicidade, Pai. Que nós possamos sentir o Teu trabalhar, as Tuas mãos agindo em cada vida que presente, Pai. Amém. Abençoa a nossa igreja, que mais pessoas sejam atraídas, porque a Tua palavra diz para a gente levar o Evangelho a toda criatura. Então nós ficamos tristes, Pai, de ver famílias, jovens sendo destruídos pelas armadilhas e as coisas deste mundo, mas conseguindo resistir ao poder tão maravilhoso de transformação de vida. Nos dá força para continuar orando por eles, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Se nós aprendemos versículos, se nós soubermos que o versículo fala, mas nós não aplicarmos, não colocarmos em nossa vida, não dermos o devido valor e importância, não confiar na força daquele versículo e o que ele pode transformar na nossa vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Imagine, eu chego para uma pessoa e digo, ó, vá lá em tal casa que eu já falei com o dono, já está tudo certo, tem uma bênção para você lá. A pessoa simplesmente não vai. E o outro vai. Quem vai receber a bênção é o que acreditou. Quem vai receber a bênção é o que tomou ação. Ele mandou ir, eu estou indo. Assim é a palavra de Deus. Chega no nosso coração, mas se a gente não der o valor, se a gente não tomar ação baseada nela, nada acontece. Então, o versículo poderoso que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Mas eu fico pensando quando a gente escuta, aprende, entende e não se esforça para aplicar na nossa vida. Aquilo ali, como Jesus disse, ele não veio para condenar o mundo, mas as palavras que estão nas Escrituras é que vão nos julgar. Então a gente sabe, é uma coisa positiva, é uma coisa que pode transformar, deixar mais leve, deixar mais cheio de esperança, de fé, de confiança.
Então, não vai acontecer na nossa vida. Por isso, o principal dessa mensagem de hoje é levar para o coração de vocês. Se está na Bíblia, se Deus diz, Deus não é um para que grita. Eu vou ficar na minha vida. Amém? Amém. Vou trazer 3 passagens para restaurar nossa mente e nosso coração. O primeiro está em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 Pedro, já no finzinho lá, perto do Apocalipse. Capítulo 5, versículo 6. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos é um verbo, está nos chamando para uma ação. Qual é a ação de nós nos humilharmos? Esse humilhar aqui tem o sentido de a gente se entregar, de a gente buscar aprender dele e seguir por ele. Essa palavra, esse verbo é tão forte que no domingo o pastor, nosso amado pastor Genival, fica aqui clamando pelas pessoas que vêm aqui para ele orar por elas. E as pessoas ficam reticentes, ficam resistindo e não vêm. Significa que elas não estão se humilhando. Acham que não precisam. Então, humilhar-se é render-se. Render-se, amém? Amém. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Deus ele quer exaltar a mim e a você, em tempo oportuno. É uma falha que causa angústia, causa incredulidade, causa desconfiança, quando a gente quer que Deus faça as coisas no nosso tempo. E quando a gente descansa, olha, se a gente não descansar no Senhor, a gente vai viver angustiado, querendo que Ele resolva na hora. Mudou os papéis, o chefe, o que pode, o soberano, não é mais ele não, somos nós. Eu estou determinando o que ele faça. E aí, quando não acontece, aí a gente fica angustiado, fica ansioso, fica desesperançado. Mas, se você estiver sentindo nessa situação, é porque você não está descansando no Senhor. Amém? À medida que você se humilhar perante Ele, você colocar a dependência nele, você descansar, você vai viver mais leve, enquanto você nem esperar as coisas estão acontecendo. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus, Ele diz que Deus está cuidando de mim e você neste momento. Amém. E aí Ele diz: eu estou cuidando de você, mas você está ansioso, você está inseguro, você está desesperançado, não vejo brilho nos seus olhos. E Ele diz: lança em mim a tua ansiedade. Entende que Ele está querendo tirar essa carga de mim, de você, da irmãzinha, está querendo tirar essas cargas da gente. Ele diz: coloca em mim. E Ele vai ensinar como a gente pode fazer isso. E Ele diz: eu tenho cuidado de vós. E depois Ele vai nos dar uma alerta, porque nós temos que sempre estarmos sóbrios e vigilantes, porque a gente pensa que as coisas não só acontecem com as outras pessoas, a gente não está atento para as estratégias de Satanás na nossa vida, as setas que ele manda, e aqui o papai do céu está dizendo para mim: o sóbrio, sede sóbrio e vigilante, fica atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor,
como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele não vai procurar tantas pessoas do mundo, porque ele já tem essa na mão. Ele vai procurar incomodar quem? Eu não sei. E a palavra vai dizer no versículo 9: resiste firmes na fé. Pede para a gente resistir às tentações, às coisas que têm aparência de coisa boa, mas não são. E às vezes nós temos aquela ideia de querer nos acharmos coitadinhos, que as coisas ruins só estão acontecendo com a gente. Veja o que ele diz: estejam certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Então, assim, irmãos, a dificuldade vem para todos. Então, nós temos que ter perseverança, nós temos que continuar. Mas quanto mais descansarmos em Deus, mais a gente, a ansiedade, a preocupação, o amor, que causa tanta doença da gente, até o aumento de peso. E no espiritual, nós ficamos ríspidos, sem paciência com o povo de casa, com os nossos próximos. A gente é até gentil e agradável com o vizinho, com o irmão da igreja, mas dentro de casa não tem paciência, que a gente não tem com ignorância, todas essas coisas. E a pessoa do outro lado, se ela entender, ela vai orar por você, porque vai dizer: ele está atribulado. Ela está atribulada. Mas essa tribulação vem por quê? Porque nós não estamos entregando a Deus. Amém? Porque Deus disse que Ele cuida de mim e de você. Que nós devemos entregar a Ele as nossas ansiedades. Como eu falei, a ação, a saída, a solução, Deus se entregou. Mas se a gente não fizer, vai acontecer não. Então, eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo seja muito vivo em cada coração de vocês, na mente, cheio dessa decisão de fazer como Deus está pedindo a mim. Ele veio aqui conversar com você através da Bíblia e está alcançando cada coração, dizendo: descansa em mim. Amém? E Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai voltar a falar disso. Deus, ele tem muita preocupação com o nosso estado emocional. Ele diz assim: olha, não andeis ansioso por coisa alguma, por nada. Ele está dizendo: andar ansioso por nada. Em tudo, porém, sejam reconhecidas diante de Deus as vossas petições. Eu achei lindo, eu estava sentado aqui e todos os irmãos orando, geralmente começando agradecendo, isso já é maravilhoso, que reconhece o trabalho de Deus na nossa vida, mas colocando também as petições nas mãos dele. Vocês percebem que aqui você está obedecendo e cumprindo conselho maravilhoso celestial na nossa vida. O que está dizendo aqui? Porém, sejam reconhecidos diante de Deus as vossas petições. Não foi o que vocês fizeram ali? Não apresentaram a Deus? Então nós estamos no caminho certo. Pela oração e pelas súplicas em ação de graça. Aí eu falei que Deus pede para a gente tirar nossas cargas, nossos pesos, nossa ansiedade, entregando nas mãos dele, e ele diz que tem cuidado de nós. Aí esse versículo está dizendo: olha, não fique ansioso por nada, só converse com Deus. E como vai ser o resultado disso? Qual é o resultado? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Maravilhoso, muito lindo, porque enquanto nós estivermos com nossa mente, nosso foco, nossa dependência em Cristo Jesus, Ele é o Consolador, Ele é
nosso abrigo, Ele é tudo para nós. Amém, Jesus. E isso é tão importante que Papai do Céu diz: eu não vou fazer nada, só deixo somente vocês focarem em Jesus. Porque Ele sabe que através daí tudo nós teremos. Essa paz que o mundo não conhece. Amém? Eu percebo as coisas e eu tenho achado muito bonito. A irmã, ela perdeu a irmã recente. A irmãzinha também. Eu perdi minha cunhada, perdeu a irmã. Mas nós continuamos sabendo, conhecendo, tendo fé, que o nosso melhor caminho, a nossa guarida, o nosso porto seguro é nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Isso diz para o mundo que a gente não está com Jesus só se ele fizer coisas boas para a gente. A gente está com Jesus é o tempo todo. Amém? Para finalizar, irmãos, ainda em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele chama a mim e a você, por voz suave, mais determinada, vinde a mim. O Satanás também chama, ele usa a pessoa, vinde a mim, aí ele oferece um copo de cachaça, um cigarro, chama você para um prego, para uma coisa, para coisa ruim, para fazer negócios rapazes, financeiro, para roubo, para droga, Satanás. Mas Papai do Céu, nós já lemos aqui que essas setas que Ele manda, Papai do Céu nos quer que estejam firmes, enfrentando o Satanás pela fé. Porque aqui o já falou que ele quer destruir, ele quer derrubar. Amém? Mas Papai do Céu diz a mim e a vocês nesta noite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Quando vocês oram, eu fico me esforçando o básico para escutar. E depois que tem o período, o momento de agradecer, eu sinto que tem coisas que cansam vocês, que deixam vocês sobrecarregados, a ponto de algum de vocês dizer: olhe por mim, Deus sabe de todas as coisas. Porque às vezes a carga, as coisas tão pesadas que fica difícil de expor, e principalmente no ambiente de igreja. Entendeu? Mas Deus, Ele não está indiferente ao teu sofrimento. Deus não está indiferente às tuas batalhas. Deus não está indiferente às tuas lutas. Ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei, eu estou contigo, eu cuido de ti. Amém. O versículo diz: Ele tem cuidado de vós. Então descansa. Deus está pedindo, agora Ele está fazendo o clamor a Deus. Descansa. Se você seguir o poder desses 3 versículos, você vai descansar. Porque até tem um ensinamento no mundo que diz assim, que eu tenha a determinação e a força para mudar aquilo que precisa ser mudado. Mas que eu tenha a capacidade e percepção de aceitar o que eu não posso mudar. Porque no nosso dia a dia a gente fica brincando, a gente fica negando, a gente fica ansioso, querendo mudar uma coisa que não está no nosso controle. E é aí, nesse momento, que entra o poder da nossa fé e a nossa entrega a Jesus Cristo, como os versículos estão dizendo. O que falta?
Se eu sei que algumas coisas eu tenho que lutar para tentar mudar o cenário, mas outras eu sei que eu vou ficar angustiado, nervoso, irritado, intolerante, as pessoas não gostam de chegar perto de mim, todo abusado, só fiquem reclamando, parecendo um bicho. Tem cristão assim. Agora quando chega na igreja, vai dizer, oh, meu amor. O que falta para a gente saber quando deve agir de um jeito ou de outro? O Papai do Céu diz o quê? Aqueles que precisam de sabedoria, venham a mim, que eu dou e dou de graça. Então, nas nossas orações, Amém. a gente precisa pedir a Deus me dá sabedoria, Pai, me dá percepção para o que eu preciso mesmo agir e o que eu preciso entregar nas tuas mãos, com fé, descansando em ti. Porque muitas vezes a gente é cometido de doença, às vezes aparece úlcera, às vezes a gente não está dormindo direito, às vezes o ambiente no lar está pesado, porque a gente está preocupado com alguma coisa e que a gente não vai resolver. A gente não tem o recurso, a gente não tem a força. Então, aquele problema, ele está causando muito descontrole, muito desequilíbrio na nossa vida. E como a gente não está levando ao Senhor, a nossa mente não está focada em Jesus. E essa parte que o mundo não conhece, a gente não vai disputar. Vocês estão vendo como isso é importante? Isso é como se fosse, era um culto de ensinamento, mas é como se fosse agora uma doutrina bíblica. Por quê? Se você é cristão, mas você não desfruta disso, você não está aproveitando. Não está vivendo a plenitude do que Deus quer que você viva. Deus quer que nós vivamos em plenitude de paz, de refrigério, de alívio. Mas talvez a gente não esteja dando o valor e a importância adequada a tudo que Ele entrega para nós, como está entregando nessa noite. Amém? Amém. E Ele diz no 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Outra vez aqui, o Tito tem a palavra render-se, né? E achará descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer achar descanso, refrigério para a sua alma, irmão. Vai por esse caminho, vai conversando, vai pedindo para Deus assim, ó. A gente ora muito lá em casa dizendo: tira de mim tudo que desagrada, tudo que te desagrada. A gente ora assim. Mas a gente tem que orar também dizendo: tira de mim, Pai, toda a preocupação, toda a angústia, tudo que tu sabes que eu não tenho condição de resolver. Me deixa descansar com a cabeça do teu fogo. Amém. Amém? Ele, Deus, glorioso Pai, eu te agradeço, Paizinho, por esse manjar celestial. Eu tenho certeza, Pai, que tu sabes que tinha coração, que é filho teu aqui presente, precisando muito desse conforto, dessa mensagem de esperança, de renovo. Trabalha no coração de cada um, Pai. Que as pessoas possam ver no nosso semblante que mesmo com a dificuldade, nós temos paz, e paz para espalhar no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Faz o que eu querer e faz acontecer no nosso coração, Pai. Nos ajuda a sermos prósperos, mas espiritualmente, Pai. Nos ajuda a sermos prósperos em intimidade contigo, Pai. Que a gente possa flutuar em teus braços ao teu lado no nosso dia a dia. Obrigado, Brasil. Em nome de teu Filho Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.